questão a seguir foi baseada num item do vestibular de 2013 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Caso você ainda não tenha assistido a aula O que é eutrofização, vale a pena porque os conteúdos trabalhados nessa aula serão avaliados agora nessa questão. Ligações clandestinas despejavam esgoto doméstico em um grande lago de uma importante metrópole brasileira. No gráfico a seguir está representado o comportamento de 4 componentes que foram medidos nesse reservatório natural ao longo do tempo: algas microscópicas, bactérias anaeróbias, amônia e gás oxigênio. A partir da interpretação do gráfico, identifique os componentes 1, 2, 3 e 4 e em seguida explique por que, a partir do tempo 2, a concentração do componente 1 continua aumentando e a do componente 4 continua diminuindo. Caso você precise de um tempo para pensar na sua resposta, aperta pause, porque a gente vai começar a discutir a resolução desse exercício a seguir. Bem, a primeira coisa que a gente tem que perceber no enunciado é que ligações clandestinas despejavam esgoto doméstico em um grande lago de uma importante metrópole brasileira faz referência direta à eutrofização, um problema de poluição aquática que a gente estudou então na videoaula anterior. Em seguida a gente tem que decidir, a partir desse conhecimento sobre eutrofização, qual curva representa cada um dos componentes medidos. Se a gente entendeu bem a eutrofização, a gente sabe que ela acarreta no esgotamento completo de gás oxigênio na água. Então eu sei que gás oxigênio só pode ser o item 3 ou 4 do meu gráfico, porque eles terminam o período ali com valores muito baixos. Bem, o esgotamento completo do gás oxigênio faz com que todos os organismos que realizam respiração celular e necessitam de gás oxigênio para esse processo, para a produção de energia, também morram, né? Então, nesse caso, as algas microscópicas também vão ter sua população reduzida. Então, eu ainda não sei qual curva é a alga microscópica ou o gás oxigênio, mas eu sei que esses dois são a 3 e a 4. Não ainda respectivamente, mas eu vou descobrir isso daqui a pouco. Então, gás oxigênio e algas microscópicas diminuem ao final da eutrofização. Bactérias anaeróbias são bactérias que não utilizam gás oxigênio durante seus processos de obtenção de energia. Inclusive, em ambientes com pouco gás oxigênio, elas crescem mais. Então, bactérias anaeróbias devem ser representadas pela curva 1 ou 2. A amônia é uma molécula com nitrogênio e ela é produzida a partir da decomposição de matéria orgânica. Matéria orgânica é o principal constituinte do esgoto doméstico. Então, moléculas orgânicas nitrogenadas, proteínas, ácidos nucleicos, elas vão ser decompostas por bactérias decompositoras e um dos produtos dessa decomposição é a amônia. Ou seja, ao longo do processo de eutrofização eu vou ter um aumento na produção de amônia. A concentração de amônia vai ser cada vez maior. Então, algas microscópicas e gás oxigênio caem. Bactérias anaeróbias e amônia sobem. Agora me resta decidir qual desses elementos é cada uma dessas curvas. Eu vou começar pelo gás oxigênio e as algas microscópicas. Eu sei que os dois vão cair. Então eu vou olhar a curva 3 e a 4 e sei que as duas acabam com valores muito baixos. Mas a 3 começou com um valor muito alto. A 4 começou com um valor baixo. Bem, a população de algas, logo no início da eutrofização, ela tem uma explosão populacional. A população cresce muito, porque começa a ter muito nutriente disponível nesse lago. Esse nutriente, por exemplo, é a amônia. A matéria orgânica que acabou de ser despejada ali é decomposta, liberando amônia, produzindo amônia nesse ambiente, o que faz com que eu tenha uma explosão populacional de algas microscópicas. Já o gás oxigênio, não aconteceu nada durante o processo de eutrofização que justificasse um aumento desse fator no lago. Então, a melhor curva para representar o comportamento das algas microscópicas é a 4, que tem esse aumento antes de T1.
O gás oxigênio, que só tem queda, seria representado então pela curva 3. Eu vou adotar o mesmo procedimento com as curvas 1 e 2. Eu vou comparar vou perceber o que elas têm que as diferencie. A curva 2 ela começou muito baixa e a partir de T2 praticamente é que ela apresentou um aumento significativo. A curva 1 ela teve uma ligeira queda antes de T1 e depois disso só teve aumento. Essa ligeira queda dela pode ter sido provocado pelo consumo de amônia por aquelas algas representadas pela curva 4. Então a amônia que começou a ser produzida rapidamente foi consumida e com a explosão populacional de algas microscópicas ela teve uma ligeira queda. Mas depois disso ela continuou crescendo e foi até o final do gráfico aumentando. Então a população de algas microscópicas consumiria o amônia logo no começo. Então a curva 1 ela tem uma ligeira queda e depois ela vai aumentando. Já as bactérias anaeróbias não, elas só começam a crescer quando o oxigênio esgota bastante bem, a concentração já está bastante reduzida. E elas encontram um ambiente propício para o seu desenvolvimento. Então elas seriam as anaeróbias, a população representada pela curva 2. Isso a gente acabou o item A, né? A1 seria a amônia, o A2 seriam as bactérias anaeróbias, A3 seria o gás oxigênio e A4 é a população de algas microscópicas. Agora, para o item B, a gente vai explicar por que a amônia continua aumentando e por que a população de algas microscópicas continuou caindo. Bem, a amônia é um componente importante para o desenvolvimento das algas microscópicas. Ela funciona como um nutriente. Então, quanto mais amônia, eu deveria ter mais algas microscópicas. Essa amônia continuou aumentando durante o processo de eutrofização porque a gente não parou de ter decomposição da matéria orgânica, principal componente do esgoto doméstico. No início, essa decomposição era feita por bactérias aeróbicas, ou seja, que utilizavam gás oxigênio durante o processo de quebra de moléculas orgânicas. Mas depois, quando o gás oxigênio se esgota, as bactérias anaeróbias passam a fazer a maior parte desse processo. Então, independente do gás oxigênio, eu tenho quebras de molécula orgânica pelos decompositores produzindo amônia. Por isso que ela não para de crescer. As algas microscópicas que se beneficiariam dessa produção, elas têm a sua população limitada, né, o crescimento populacional limitado, não pela falta de amônia, mas pela falta de gás oxigênio. Mesmo sendo organismos fotossintetizantes, que durante a reação de fotossíntese liberam gás oxigênio, as algas necessitam de gás oxigênio para a produção de energia. Elas realizam respiração celular. O gás oxigênio produzido durante a fotossíntese tende a ir para a atmosfera. Ele apresenta uma baixa solubilidade e vai para a atmosfera. O gás oxigênio que elas poderiam pegar na água está indisponível. Logo, a população de algas microscópicas, apesar da disponibilidade do nutriente amônia, tem sua população reduzida. Então, a principal ideia do aumento do componente 1 é que a decomposição não parou. E a principal ideia da queda do componente 4 é que a falta de gás oxigênio impede a sobrevivência de algas microscópicas na água.